Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedores e torcedora de várias equipes de futebol brasileiro. Vamos falar de vídeo sobre a estreia da Holanda, uma das favoritas para conquistar a Copa do Mundo. Para muitos, é uma das favoritas, apesar de nunca ter conquistado. É uma equipe que já chegou 3 vezes à final de torneio de Copa do Mundo, né? As finais, né? E que hoje teve uma estreia muito difícil, né, contra a equipe do Senegal, muito boa a equipe do Senegal. Eu destacava isso nas minhas lives, né, que era que o Senegal é uma equipe que pode perfeitamente surpreender nessa Copa. Eu não fico desanimado com a derrota do Senegal, acho que isso poderia realmente acontecer nessa partida inaugural, mas eu também tenho para mim que o Senegal vai conseguir apresentar uma reação interessante. O time contra o qual vai jogar e para precisar vencer vai ser a equipe do Equador, né, que vai maltratar, assim, sabe, destruir a equipe do Catar quando jogar contra o Catar. Inclusive no próximo jogo do Senegal vai ser justamente contra o Catar. Então essa diferença de gols, né, essa distância que hoje tem a equipe do Equador da equipe do Senegal pode perfeitamente ir por terra no próximo jogo, né? E se por acaso o Equador perder da Holanda na próxima partida, então o Senegal certamente poderá ir para o primeiro lugar no grupo, que vai pegar a equipe do Catar, que pelo menos na partida inicial fez um papel muito feio. A equipe do Catar não é uma equipe tão ruim, como jogou, mas é uma equipe ruim, né? Ela jogou mais abaixo do que costuma jogar nas outras partidas, mas também é uma equipe frágil, fraca, né? E vai ser o saco de pancada desse grupo, sim. Vai perder de 2 do Equador, deve perder também do Senegal por uma boa quantia e até mesmo da Holanda, né? A Holanda é a favorita para esse grupo, para ficar na primeira posição do grupo. É uma das favoritas para conquistar. Muita gente já está falando que não, né? Por causa do jogo. Jogo muito difícil, a Holanda esteve abaixo, notadamente no segundo tempo, né? Mas a Holanda também ganhou o jogo porque tem jogadores muito bons. Também ganhou o jogo porque é um time muito bom. Em um jogo difícil em que muitas coisas não funcionaram, a Holanda conseguiu ganhar. E ganhou porque tem um time muito bom, tem jogadores bons, né? A vitória não seria construída, não aconteceria caso o Frank de Jong não fizesse aquele passe ali que ele fez na medida para o gol do Gakpo, né? Então, aquele passe ali é um passe sensacional, porque ele calcula bem ali onde está o jogador, a posição do jogador, ele calcula também ali o espaço que o jogador vai atacar, ele calcula também a correlação de força ali, né? Entre o jogador dele, né, no caso do time dele, Gakpo, e também o Mendy, né, o goleiro da seleção do Senegal. Então ele percebe, ele calcula que ali há uma superioridade qualitativa para o time dele, né? E aí ele faz aquele passe ali. Josa, ele pensou tudo isso, gente, é automático, né? E se não tivesse aquele lance, se não tivesse aquele passe ali do Frank de Jong, não teria sido gol. Certamente não teria sido gol não sairia o primeiro gol da Holanda, e também a Holanda provavelmente não venceria essa partida, né? Então, tudo começa naquele passe, né? E aquele passe foi importante para a partida, né? E ele mostra também o que é a Holanda, um time que quando não jogar bem vai ter grandes jogadores. E o De Jong foi o melhor do jogo, né? Foi o melhor da partida, sem dúvida nenhuma. O motorzinho, muita qualidade, um jogador que consegue pegar essa bola, proteger a bola, esconder a bola, driblar, fazer passe, fazer lançamento. É impressionante. É um jogador, para mim, já é um dos melhores da Copa do Mundo, né? Dentre todos que se apresentaram, para mim já é um dos melhores, um dos destaques da Copa do Mundo. É daqueles jogadores cerebrais das antigas, inclusive, né? Que tem uma capacidade de tornar tudo muito mais fácil. Teve até um outro momento que ele se atrapalhou ali, mas em geral é um cara que faz toda a diferença, né? A Holanda hoje ganhou por causa do Frank de Jong. Ganhou por causa do gol do Gakpo, ganhou também por causa do segundo gol, marcado pelo Klaassen, né? Mas também sobretudo por causa daquele passe, por causa do Frank de Jong. Então, durante o jogo, a gente viu uma equipe do Senegal que começou melhor que a Holanda, teve mais oportunidade, chegou mais forte ali no terço final do que a equipe da Holanda. Depois dos 15 minutos, 20 minutos, a Holanda começou a ter o controle da partida. Foi melhor, terminou o primeiro tempo, na minha opinião, melhor do que o Senegal, porque aqueles últimos minutos ali do primeiro tempo, a Holanda mandou melhor do que o Senegal nos seus 15 primeiros minutos de partida, né? No segundo tempo, foi irreconhecível, né, como a Holanda conseguiu se colocar abaixo do Senegal. A gente via ali uma questão física. A Holanda aparentemente estava perdendo muitas situações de jogo ali por causa da questão física. O Senegal estava muito bem nisso aí, mas o técnico, o CC, também fez alterações importantes. Enquanto, na minha opinião, o Van Gaal demorou muito para substituir a equipe holandesa. E quando substituiu, ele pegou no banco aquele jogador que é o grande destaque, ou um dos grandes destaques, mas ele precisava naquele momento fazer algumas alterações táticas, na minha opinião. A gente percebe que quando o Klaassen entra, o jogador que estava já
muito exaurido, muito cansado, que é o Frank de Jong, ele começa a ter o jogo dele começa a ter um certo relevo novamente, né? Então, por exemplo, uma entrada no jogador como clássico poderia acontecer muito antes. O De Jong, que entrou também no final, é um jogador que, embora seja muito mais defensivo, ele também facilita alguns processos um pouco mais à frente. Ele também poderia ter entrado um pouco antes da partida, no jogo, né? E a gente teve um segundo tempo que o Senegal foi para cima, teve oportunidade de gol, teve, né? A Holanda teve também algumas situações ali que o Senegal podia ter feito gol e não fez. Por que não fez? Porque a Holanda tem um goleiraço, um goleiro muito bom, enquanto o Mendy, que é um goleiraço, foi muito mal, né? Então aí você pensa assim, a Holanda, ela ganhou o jogo, mas o Senegal teve algumas situações ali que poderia também ter feito gol. Não fez por quê? Não fez porque tem um grande goleiro ali na seleção da Holanda. Então, a Holanda tem grandes jogadores. Então, quando a equipe não funciona taticamente, os grandes jogadores acabam salvando a equipe. Hoje foi o caso, por exemplo, do goleiro, foi o caso do De Jong, e também foi o caso do próprio Galo, que não estava muito bom. Né? Então, para mim, isso também mostra, configura o favoritismo da equipe. Quando ela não consegue mandar bem do ponto de vista tático, ela consegue resolver a partida com o talento dos seus jogadores. Né? Agora, também é errado a gente falar que taticamente a equipe não conseguiu vencer, né? A equipe não venceu, venceu apenas por causa dos jogadores, não porque não teve relevo tático, digamos assim. Né? Não é verdade. A equipe, aquele gol que saiu ali, também um gol, é um tipo de jogada que acontece muito na seleção da Holanda. Aquele lançamento ali acontece muito na seleção da Holanda. Quando a Holanda joga, fazendo essa transição do campo de defesa para o ataque, aquela jogada aqui, em que o Depay aparece ali na frente, aquilo também acontece demais. Então, também foi porque muita coisa que é praticada nos treinamentos e nos jogos pela seleção da Holanda, foi também por causa disso que a seleção da Holanda venceu essa partida contra o Senegal. O Senegal, ao contrário do que muita gente falava, é um time que não vai ter ali o seu grande destaque, né? O Mané está muito fragilizada, nada disso. Seleção muito competitiva, muito forte, fisicamente um absurdo de time. E, na minha opinião, vai lutar contra o Equador com chances de superar o Equador e passar para a segunda fase. Acho que qualquer um que ficar aí, eu vou ficar muito, muito triste, né? Mas um deles vai ficar. E a Holanda certamente vai ser o primeiro time classificado aí do grupo em primeiro lugar, né? Agora, por que o jogo da Holanda não funcionou tanto? Eu diria para vocês que a Holanda teve hoje um adversário que é muito forte fisicamente, é um adversário que em alguns momentos tem até mais a posse de bola, mas que no geral não está configurado para ter o domínio do jogo a partir da posse de bola, né? E então é um time que quando joga, na verdade, quando faz o seu jogo, na verdade, contra um time mais forte, ele tende a especular bem mais do que fazer um jogo de posse de bola, né? E em alguns momentos teve a bola, mas a gente percebe que pela essência do jogo do Senegal, ele precisa muito fazer aquele jogo de transição. Ora, o jogo da transição, sobretudo transição ofensiva, é muito o jogo da Holanda também. A Holanda faz muito bem esse jogo. É muito craque em praticar esse tipo de jogo. As transições são muito rápidas, são muito eficientes, são muito, muito cerebrais. Né? Você tem velocidade e tem bastante entendimento do jogo nessas transições holandesas. Na minha opinião, esse é o grande ponto forte da seleção da Holanda. Quando ela encara um adversário como o Senegal, ela pode ter dificuldade para jogar, porque esse time, sem a bola, ele marca muito bem, é um time perigoso também para o contragolpe, né? E que sabe fechar muito, muito ali o seu campo de defesa. A Holanda vai precisar ter a posse de bola contra esse time. Não tem sido um jogo mais confortável que a Holanda tem feito ao longo da temporada. Quando ela pega um time mais frágil, portanto, mais fraco, ela apresenta dificuldade sim para vencer. E muitas vezes, quando a tática não resolve tanto, os jogadores acabam resolvendo. Hoje foi o caso. E vai ser assim também quando a Holanda se deparar com adversários mais frágeis, né? Ao longo de toda a Copa do Mundo. A Holanda vai crescer muito diante de times fortes. E por isso que ela é muito favorita. Porque no jogo grande, esse time da Holanda tende a crescer muito. Tende a se favoritar ainda mais, né? É um dos favoritos para conquistar a Copa, por quê? Porque vai ter dificuldade contra equipes como o Senegal, contudo, na maior parte do tempo vai vencer essas equipes, né? E vai ter muita, não facilidade, mas as coisas podem ser muito mais tranquilas, né? Quando a Holanda jogar contra times muito mais fortes. Então, até por causa disso, hoje estreou um dos favoritos para a Copa do Mundo, não foi muito bem, teve algumas dificuldades, mas para mim isso não mexe em nada com o favoritismo da Holanda, como também não mexe em nada com a minha percepção de que o Senegal pode, caso passe para a fase de mata-mata, fazer também uma grande Copa do Mundo. Então, venceu, na verdade, o melhor time, apesar do Senegal ter jogado muito. O Senegal, no fim das contas, foi aquele time que representou muito bem, configurou muito bem aquela história que a gente sempre fala, né? Qual é a história? Qual é?
jogou como sempre, né? E jogou bem como sempre e perdeu como nunca, né? É mais ou menos isso, né? É isso, gente. Jogou muito e perdeu, como sempre acontece quando não consegue ser decisivo diante de um adversário que permite, que dá oportunidades, um adversário melhor, que dá oportunidades. Jogou como nunca, digamos assim, né? E perdeu como sempre. Essa que é a fala, né? Então é isso. Quando joga contra um time como a Holanda, tem que vencer o jogo. Sobretudo quando tem essas oportunidades que teve. Não vai aproveitar essas oportunidades, vai perder. Foi o que aconteceu hoje. E no fim das contas, acabou passando o melhor time da disputa.